A guerra chega ao território da Rússia quando nós temos a Ucrânia lançando pelo menos 123 drones contra o território russo, a fim de atingir pelo menos 13 alvos. Há alguns dias nós vimos a Ucrânia fazendo um ataque com 200 drones contra a Rússia. Essa informação foi controversa em diversos meios de informação. Alguns diziam que foram 100 drones, outros disseram que foram 200 drones que a Ucrânia lançou contra a Rússia nesses últimos dias, quando a Ucrânia buscou atingir 9 alvos naquele contexto. Agora, hoje, poucos dias depois, nós temos a Ucrânia buscando atingir o território da Rússia, inclusive um aeroporto em profundidade no território da Rússia, na região de Ufa, teve que ter suas atividades fechadas em decorrência dos ataques aéreos que a Ucrânia fez contra a Rússia, utilizando os drones, enfim. Então, nós temos um ataque bem significativo da Ucrânia contra a Rússia, afetando infraestrutura da região de Briansk, de Voronezh e também da localidade de Ryazan. O caso mais notável é a fábrica de Briansk, bem como também a refinaria de Ryazan, que foi atingida pela Ucrânia. Um ataque bastante significativo, conforme podemos observar. Hoje é dia 24 de janeiro de 2025. Aqui na fotografia nós vemos justamente a região de produção de petróleo, a refinaria petrolífera atingida na região de Ryazan. Ryazan fica em torno de 500 km de distância da Ucrânia, inclusive próximo a Moscou, de modo que a Ucrânia teria condições, conforme nós sabemos, de atingir, sem dúvida, o território de Moscou e trazer danos para a infraestrutura de guerra da Rússia nesta localidade. No caso, as informações dão conta de que os aeroportos na região metropolitana de Moscou deixaram de funcionar, justamente por causa do problema dos ataques que a Ucrânia fez com os drones contra a Rússia. Então, conforme podemos concluir nesta primeira parte do nosso vídeo, a Ucrânia busca atingir infraestrutura do território da Rússia em diversas regiões. E, sem dúvida, um dos maiores ataques que a Ucrânia já fez contra o território da Rússia, utilizando drones de maneira coordenada. Isto porque, basicamente, todos os dias a Rússia lança contra o território da Ucrânia, de maneira coordenada e contra diversas regiões, ataques utilizando dezenas até centenas de drones e dezenas de mísseis, muitas vezes. Ocorre, entretanto, que a Rússia é uma potência, ou pelo menos tinha-se como a segunda mais importante potência militar do planeta Terra. Então é esperado que a Rússia faça tais ataques em peso contra a Ucrânia. A grande situação que nós temos agora é o quanto a Ucrânia conseguiu resistir 3 anos de guerra. É claro que a Rússia tem avançado em diversas regiões no Donetsk, conforme nós observamos. Entretanto, a Ucrânia busca atingir de maneira específica infraestrutura de guerra da Rússia, a fim de trazer danos contra a máquina de guerra da Rússia, conforme nós reportamos aqui no nosso canal. Repito, hoje é dia 24 de janeiro de 2025. Antes de avançar, se o conteúdo do nosso canal ajuda você a compreender as questões da geopolítica, deixa o like, se inscreva no nosso canal, divulgue também para as pessoas que gostam de geopolítica. Aqui nós vemos a fotografia em Ryazan, os depósitos de petróleo atingidos ali, a refinaria no caso, inclusive houve a explosão, nos vídeos mostram isso, de um dos tanques de combustíveis. Nós temos aqui, entretanto, a Rússia também fazendo ataques contra a Ucrânia de maneira intensa, e nós vemos a Rússia atingindo localidade de Lviv, no interior do território da Ucrânia, bem como também aí na foto nós vemos uma infraestrutura civil, repito, uma infraestrutura civil que infelizmente é atingida por drones oriundos da Rússia na região de Kiev. Então, nós temos também a Rússia, conforme falamos, observamos todos os dias na guerra, também fazendo ataques, buscando ser certeira contra a Ucrânia, a fim de atingir a infraestrutura de guerra. Tanto é que nós temos boa parte da capacidade energética da Ucrânia comprometida em decorrência dos ataques da Rússia, enfim, tá? Bem, na sequência, a gente reitera, dia 24 de janeiro, tá certo? Porque as pessoas, professor, você não coloca as datas no vídeo. Todo vídeo eu falo a data, gente. Presta atenção, lá, 24 de janeiro do corrente ano 2025.
principal tema de hoje não envolve as questões de diplomacia, mas sim a questão dos 121 drones, pelo menos, tá certo? Outras informações falaram em 123 drones da Ucrânia contra muitas regiões da Rússia. Moscou, Ryazan, Briansk, Belgorod, a Crimeia ocupada, Saratov, Rostov, Voronezh, Tula, Oriol e Lipetsk. Muitas as regiões da Ucrânia sendo alvo da Ucrânia, tá certo? Muitas regiões da Rússia sendo alvo da Ucrânia com este ataque massivo com drones. E o detalhe e curioso é nós olharmos no mapa e o quanto o mapa mostra a intensidade de regiões atingidas ou afetadas na Rússia em decorrência da guerra. Nós vemos aqui neste mapa justamente a região do fronte de guerra, certo? Esse mapa com escala diferente mostra de maneira aglomerada todo o fronte de guerra e eventualmente os embates militares que ocorrem entre Rússia e Ucrânia. Aí nós vemos que regiões longínquas e distantes da Ucrânia, por exemplo, como esta região aqui de Ufa, o aeroporto nesta localidade teve que ser fechado, além também do aeroporto aqui na região de Kazan. Tudo bem? No caso, a distância entre a Ucrânia e Kazan é uma distância de mais ou menos 1.000 quilômetros. Enquanto que a distância entre Ufa e o território da Ucrânia é uma distância mais ou menos de 1.500 quilômetros. Então, nós temos que a guerra chega no território da Rússia, conforme eu menciono, quando nós temos um sistema de aeroportos da Rússia tendo que deixar de funcionar por conta da possibilidade de aeronaves serem atingidas por conta da guerra envolvendo o lançamento de drones da Ucrânia contra a Rússia. Agora, em contrapartida, nós sabemos, o sistema aéreo da Ucrânia não funciona, tanto é que quem viaja para a Ucrânia vai para este país e ao chegar na Ucrânia só é possível de trem, tanto é que se faz uma rota a mais notável através da Polônia, desde a Polônia pega o trem e a partir dali, portanto, entra no território da Ucrânia utilizando o trem, conforme nós sabemos e observamos. De qualquer maneira, o ataque que a Ucrânia fez contra a Rússia, vamos trazer as informações aqui, a fim de detalharmos o que aconteceu. Então, a refinaria de petróleo em Ryazan foi atingida, nós temos fogaréu na região, não sei se vocês chegaram a ver vídeos, tanto no Telegram quanto em canais do X que acompanham a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Tá certo? Nós temos também restrições introduzidas a diversos aeroportos da Rússia, tanto em Kazan, tá certo? Kazan é uma cidade importante no interior do território da Rússia, que inclusive foi sede do BRICS, da última reunião do BRICS, conforme nós observamos aqui no nosso canal. O BRICS, uma alternativa econômica, conforme os promotores dessa perspectiva, de um mecanismo alternativo à ordem do Atlântico, conforme nós sabemos. Muitos minimizam a importância e muitos aumentam a importância deste agrupamento de países, enfim. Mas, de qualquer maneira, em Kazan nós tivemos, aliás, há poucas semanas também, um ataque que a Ucrânia fez contra esta região a fim de atingir infraestrutura de guerra, no caso industrial em Kazan. No caso, o aeroporto de Kazan, Penza, Samara, Saratov tiveram que ser fechados por conta do ataque de drones que a Ucrânia promoveu contra o território da Rússia. Além, não é o outro aeroporto aí, cujo nome é um alfabeto quase, né? Nizhnekansk, tudo bem, também teve as suas atividades fechadas por causa do ataque da Ucrânia. Além disso, atividades da fábrica Silicon Oil Group na região de Briansk foram atingidas. Então, o ataque que a Ucrânia fez contra a Rússia hoje, contra o território de Ryazan, infraestrutura de petróleo e refinaria petrolífera, bem como também um ataque contra a região de Briansk, a fim de atingir ali fábrica de produção de semicondutores, tão fundamental os semicondutores para a produção de chips, por exemplo, né? Além também do ataque que a Ucrânia fez contra a região de Voronezh, na região de Voronezh, a fim de atingir uma fábrica de aeronaves.
Tudo bom? Então, as aeronaves que são usadas pela Rússia para atacar o território ucraniano, não é isso? Através de mísseis, conforme nós sabemos. Nós temos, então, a Ucrânia buscando atingir, pelo menos, a infraestrutura de guerra da Ucrânia. E são 3 os relatos que nós temos até agora sobre as regiões atingidas. É o caso da fábrica em Voronezh, da fábrica em Briansk e da refinaria de petróleo em Ryazan. Um ataque, repito, massivo. Por sua vez, vamos observar no mapa, então, agora, o impacto em todo o território da Rússia em decorrência do ataque que a Ucrânia buscou fazer. Nós observamos aqui esse ataque e a distância de Kazan e de Ufa, e na sequência a gente observa aqui também o aglomerado, digamos assim, do sistema de defesa antiaéreo da Rússia tendo que trabalhar na região de Rostov, de Voronezh, tá? E a fábrica em Voronezh atingida é no interior do território de Voronezh, aqui, ó, já na região de fronteira com Tambov, por exemplo, ou Saratov, tá? Ou ainda o sistema de defesa antiaéreo da Rússia tendo que trabalhar na região aqui, ó, de Oriol, de Briansk, por exemplo. Esses territórios estão em 300, 250, 400 quilômetros de distância da Ucrânia, bem distante até já, não é? Esta região aqui que estou fazendo este arco preto, é uma região que pode ser atingida pelos mísseis Star Shadow ou mesmo Ataque MS, mísseis ocidentais que a Ucrânia tem em seu território, e hoje nós sabemos que a Ucrânia pode utilizar esses mísseis contra a Rússia, mas as informações não deram conta de que a Ucrânia utilizou mísseis, mas sim somente drones. Agora, num segundo arco de distância, em torno de 600, 550, 700 quilômetros, nós temos esta outra região, onde nós assistimos constantemente a Ucrânia fazendo ataques contra a região de Saratov, contra a região do território de Tambov, contra o território de Ryazan. Então, Ryazan está numa distância de 500 quilômetros, mais ou menos ali, da Ucrânia. E neste arco, nesse segundo arco, a gente tem a região de Moscou, inclusive. E em Moscou nós tivemos 2 aeroportos naquela localidade sendo fechados por causa da possibilidade de acontecer algum desastre aéreo e coisa do gênero, tudo bom? Então, num primeiro limite imediato, territórios como Briansk, Oriol, Voronezh, Rostov, distância de 250, 300 quilômetros da Ucrânia, tá? Esta região sempre no alvo da Ucrânia, e agora a Ucrânia fez um ataque em maior profundidade, buscando atingir territórios como Saratov, tá certo? E também a própria região de Ryazan, bem como também a região de Moscou, em profundidade no território da Rússia. E aqui nós vamos observar o próximo mapa, mostrando justamente os aeroportos que existem e servem de infraestrutura para a logística de Moscou, a capital da Rússia, enfim. 2 aeroportos tiveram suspensas as suas atividades. Não é a primeira vez que isso acontece, mas, novamente, a gente tem o aeroporto de Zhukovsky, importante aeroporto, tá certo?, para atender os voos domésticos na Rússia, bem como esse outro aeroporto aqui importante, o aeroporto de Domodedov, que é um importante, o maior aeroporto da Rússia, salvo engano, que é um aeroporto internacional, com as suas atividades suspensas por causa dos ataques da Ucrânia contra a Rússia. Ainda pensando em aeroportos, a gente visualiza lá o aeroporto de Ufa, numa distância da Rússia, da Ucrânia, de 1.400, 1.500 quilômetros, aqui, ó, em uma grande profundidade no interior do território da Rússia, esta região tendo que suspender as suas atividades por causa do ataque que a Ucrânia fez contra a Rússia, um ataque, repito, massivo, dia 24 de janeiro de 2025. Falta menos de um mês para a guerra completar os seus 3 anos e caminharmos para o 4º ano de guerra, num cenário bastante triste, né, gente? Até porque muitas pessoas, infelizmente, pagaram com um preço muito alto a questão da guerra, conforme nós sabemos e observamos. Eu acompanho muitos que tratam da guerra entre Rússia e Ucrânia e alguns comemoram e acham bacana, certo? Seja o ataque da Rússia contra a Ucrânia ou vice-versa, mas as pessoas
comuns, digamos assim, infelizmente tem a sua vida atingida da pior maneira possível. Vale lembrar, recentemente, um ataque que a Rússia fez contra o território da Ucrânia, atingindo a região de Poltava, e uma família inteira ali foi atingida. Morreram as 3 filhas, a esposa, tá certo, do homem na região de Poltava. Na mesma época, a Ucrânia, claro, as vítimas civis na Rússia são bem menores, até porque o país que ataca em maior quantidade, conforme nós observamos, é a Rússia. Mas na mesma época, nós tivemos também uma vítima civil, tá certo, em Moscou. Não há uma equivalência em termos de perdas civis, ok? Mas uma vida é importante, independentemente de sua nacionalidade, quando a vítima é civil. Este é o ponto. Embora, repitamos, a Rússia é o país quem agrediu a Ucrânia sob a perspectiva de que há o avanço da OTAN para o leste, conforme nós sabemos. É um assunto bem delicado esse, as pessoas vão brigar, vão xingar, mas fica aí uma reflexão. Tudo bem? Bom, para observarmos agora os ataques que a Rússia buscou fazer contra o território da Ucrânia. Segundo a Ucrânia, 25 drones foram abatidos na região do território da Ucrânia, embora 2 regiões alvos foram atingidas na região de Lviv, no interior do território da Ucrânia, conforme nós observamos. Não é? Lviv já é na fronteira e limite com a Rússia, com a Polônia, né? E também a própria capital Kiev, tá? Foi atingida aí, conforme a gente viu na imagem inicial, tá certo, do nosso vídeo, esta foto aqui, que nos mostra justamente aí um prédio residencial no interior do território da Ucrânia, em sua capital Kiev, atingido pelo ataque russo das últimas horas, conforme observamos. Tudo bem? Agora, outro tema que eu quero que nós abordemos aqui é o fronte de guerra. No âmbito do fronte de guerra, nós temos as regiões bem problemáticas. Eu vou aumentar o mapa para que nós observemos os 3 focos de muita pressão da Rússia no território da Ucrânia. A região de Chasiv Yar, lá no norte, que eu vou destacar para vocês, tá? Na cor roxa, aqui. A estimativa é que a Rússia ocupa em torno de 40% já desta região de Chasiv Yar. Nós temos a região de Torezk, onde a Rússia basicamente dominou esta localidade, conforme estamos acompanhando, bem como também o eixo fundamental de defesa da Ucrânia, que é Pokrovsk. E nós estamos assistindo agora batalhas intensas, sobretudo no sul de Pokrovsk, e a tentativa russa de fazer uma manobra pela porção oeste do território de Pokrovsk, a fim de cercar eventualmente esta região. Lembrando que Pokrovsk é um importante hub logístico, assim chamado, porque muito da resistência ucraniana no Donetsk se dá graças à presença de Pokrovsk, porque Pokrovsk coordena o sistema de defesa, certo, em linha de frente da Ucrânia na região do Donbass como um todo. Embora a Rússia conquistou a região de Kurakhov recentemente, conquistou também a região de Selidov recentemente, tá? E avança neste sentido aqui, conforme observamos, justamente a fim de fechar o cerco sobre a região de Pokrovsk e as cidades que serviam de resistência ao avanço da Ucrânia, da Rússia, desculpem, nesta região. Tudo bom? Então, é um cenário que nós estamos assistindo, as batalhas na região de Pokrovsk, e quando olhamos no mapa da Ucrânia como um todo, tá certo? Vale a pena nós olharmos um mapa numa outra escala. Nós estamos falando da região de Donetsk. Donetsk é este oblast aqui, tá? Então, a localidade de Pokrovsk, nesta região, perfeito, serve, portanto, de hub, de resistência, conforme mencionei, repito, reitero, não é? A defesa da Ucrânia no fronte do Donetsk, tá certo? E também aqui, ó, na localidade da região de Zaporizhia, tá? Também a defesa na região de Zaporizhia ao sul, tá? Tanto é que um dos próximos passos que a Rússia tomará, caso ela consiga dominar a região de Pokrovsk, será avançar na direção de Dnipro, bem como também na direção de Zaporizhia. Este é o foco da Rússia, caso ela consiga derrubar a resistência ucraniana na região de Donetsk. Vamos acompanhar.
No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. No mais é isso. Bons estudos, conforme sempre falo a vocês. Respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.